sejam bem-vindos ao programa Trio Profissional, que está sendo transmitido a partir da província de Nampula e produzido pela BNBC Recrutamento e Seleção. Hoje, neste espaço, queremos partilhar e divulgar histórias que têm a ver com espaços trilhados pelos profissionais de diversas áreas. E nesta edição temos um convidado especial que vem hoje para nos contar da sua trajetória profissional, não é? Pois é, Guri. Para hoje nós temos um convidado extremamente especial que traz-nos aqui algumas experiências por ele vividas, experiências essas acadêmicas, interessantes e bastante motivadoras. Temos aqui conosco o Dr. Carlos Mafumizi, ele que é docente universitário, ele é consultor em matérias de percepção, concepção e pesquisa de planos de negócio, assim como empreendedorismo. E não só, ele também é um empresário, tem a sua empresa. Para estar, vamos aqui com ele. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Queria primeiro agradecer o convite que foi formulado e aproveitar esse espaço para parabenizar este grupo, a Agência de Emprego, a Agência Privada de Emprego, pelo trabalho brilhante que na minha ordem estão a fazer. É uma grande alegria estar aqui porque percebo que para quem nasceu na geração dos anos 80, 90, nós não tínhamos essa possibilidade de ter um espaço de ouvirmos outros profissionais que já estão lá há algum tempo no mercado de trabalho e ter essa oportunidade de partilhar aquilo que é o meu percurso será um prazer, porque certamente alguém que estiver a ver pode sentir-se inspirado e desenvolver ainda mais. Muito obrigado pela oportunidade que me concede. Obrigado, doutor. Doutor, nós gostaríamos que falasse aqui, em palavras resumidas, acerca da infância, doutor, olhando para a escolaridade, a formação, até a vida profissional. Exato. A minha infância foi no campo. Eu não nasci na cidade, embora pareça alguém da cidade. Para quem conhece a província de Sofala, eu nasci em Ndondo, concretamente em Mafambice, é uma localidade. Foi lá onde eu fiz o meu ensino primário e completa, né? Depois também passei para a escola secundária de Mafambice e fiz até lá a 10ª classe e depois mudei por questões familiares, acabei mudando para a cidade da Beira e acabei fazendo a 12ª classe na cidade da Beira, na escola secundária da Manga. Para quem conhece Beira, é uma escola bastante conhecida a nível da cidade da Beira. Então, a infância de alguém que nasce na zona rural, como uma família de típica, né? Brincadeiras clássicas da zona rural, que é futebol, muita pobreza, né? Que acontece lá, mas foi bastante importante ter passado por lá mesmo. Acho que tinha que nascer lá, porque tudo que eu passei na infância foi importante naquilo que eu sou hoje, naquilo que eu faço hoje. Então, é uma infância típica de alguém da zona rural, marcado por muito futebol, brincadeiras mesmo com outras crianças na altura da minha idade. Então, basicamente, de forma resumida, esta é a minha infância. Estão a falar com alguém não da cidade, mas do campo, né? Que mais tarde acabou se acostumando, vivendo na cidade por razões acadêmicas e também profissionais. Exato. Certo, doutor. Olhando para a questão de escolaridade, fez a 10ª classe, ainda em Sofala. Lá onde fez a 10ª classe, qual era mesmo, ou qual foi a motivação do tempo que lhe fez com que hoje virasse um docente universitário, virasse um consultor, até chegar ao pensamento de virar um empresário? Exato. É importante dizer que a minha infância, eu falo felizmente hoje, né? Se calhar na altura falava infelizmente. Eu cresci com meu pai apenas. Eu perdi a minha mãe logo com 3 anos de idade. Então, eu sempre tive a figura de um pai e mãe. E meu pai sempre defendia que os seus filhos deveriam estudar, né? São poucas vezes que me lembro
tenha faltado na escola, faltava mesmo por questão extrema, mesmo por exigência na altura do meu pai. Então sempre tive esse valor a nível da família de que a escola é bastante importante e meu pai sempre teve essa vontade de investir e incentivar na escola. Tanto mais que mesmo na quinta classe, eu até vou recuar para a quinta classe, por causa do incentivo que havia em casa, acabei dispensando na escola. Então, eu me lembro até muito bem na infância que na altura não era comum dar presente, né? Os grandes presentes que eu recebi na minha vida do meu pai sempre foi quando eu passava de classe, Sim. só para ver qual é a importância que ele dava na formação. Então era normal fazer ano e não receber nada, mas quando trazia informação de que passou de classe, certamente eu tinha a certeza que havia aí um incentivo, um presente. Então as lembranças que eu tenho dos presentes que eu recebi foi mesmo no âmbito da escola. E foi assim, né, esse processo a nível do ensino primário, assim como também do ensino secundário, né, até a 10ª classe. Mesmo com o incentivo da família e graças a Deus sempre as pessoas lá, os colegas diziam que eu era inteligente e algo que sempre esteve comigo, procurava sempre ser o melhor, né? Sempre foi esforço. Havia essa crítica, por que eu não sou o melhor aluno? Mesmo na escola primária, eu tinha essa preocupação sempre de ser o melhor e minha trajetória foi um pouco disso até aqui. É notável que sempre foi um aluno muito dedicado e para superar algumas dificuldades nesse vai e vem de escolaridade sempre foi alguém persistente, não é? Exato. Eu acho que a persistência começou a despertar porque eu sou mais novo de 4 irmãos e meus irmãos sempre gozavam comigo. Não vai passar na quinta classe ou não vai passar. Então, como motivação, como forma de mostrar para meus irmãos que estavam enganados que eu ia passar, porque tinha um irmão que tinha chumbado a quinta classe na altura. Então ele dizia também, quando chegar na quinta classe, tenho certeza que vai chumbar. Então aquilo ficou na minha mente e eu fazia tudo por tudo para mostrar que eu sou diferente dele, eu sou melhor que ele. E sempre foi essa a minha motivação, provar que na verdade eu sou melhor. Então havia essa competição também interna de casa. Sim. Que ajudava a melhorar. Então a minha motivação era mais a nível de casa, de pai, dos irmãos, nesse sentido. Foi desafiado ainda no seio da família. Exatamente, exatamente. E hoje esses desafios tornaram-se no reflexo que é o profissional que se tornou hoje, não é? Certamente, certamente. Para quem me conhece aqui na cidade de Nampula, mesmo ao nível de serviço, sabem que eu sou alguém bastante competitivo. Eu não gosto de perder, né? Eu gosto de vencer, né? E essa competição até faço de forma involuntária, sem me aperceber, né? As pessoas que acabam dizendo, não, és muito competitivo, muito determinado. Então, sempre foi algo que, a nível da infância, foi me moldando. Esse é o meu caráter hoje. Sempre, quando entro numa atividade, entro com essa determinação de querer vencer e fazer da melhor forma possível. É um sentimento que lhe chama a fazer mais, superar mais de si mesmo. Exato, exato. É algo que vem de forma interna, que me diz, não, eu nesta atividade tenho que fazer mais, tenho que fazer mais. E em algum momento até me esqueço de celebrar, né? Porque quando eu conquisto uma meta, em vez de comemorar, estou preocupado em... uma outra meta. Outra meta, exatamente. É um bocadinho disso. Então, doutor, surge aí uma curiosidade. Exato. O doutor fez a 10ª classe aí na Sofala, Exato. Teve que terminar a 12ª na Beira. Aonde é que fez o ensino superior? Exato. Quando termino a minha 12ª classe na cidade da Beira, na altura também a determinação houve lá. Chegou aquele período de concurso, né? Por causa das nossas famílias eram pobres, não passava pela mente que era possível ir na universidade privada. E a nossa mente fomos estudando com isso. Para quando terminou, temos que concorrer para fazer aquilo, o ensino superior. Então, não esquecemos com essa mentalidade de que o único passo para fazer o ensino superior é mesmo concorrer. Quando cheguei na 12ª classe, me inscrevi para as universidades públicas que existem em Moçambique. E a minha curiosidade na altura, eu só queria estudar na UEM. É o que eu coloquei na minha mente. Né? Me lembro, os meus colegas da 12ª diziam,
mas por que estás a concorrer apenas numa universidade? Não, é comum se inscrever Em duas, em os três, sim. três, né? Eu na altura dizia, pá, eu não me vejo, por ironia de destino, eu dizia, pá, não me vejo a ser professor. Se eu ia estudar na UP, vou ser professor. Então eu não quero ser professor, eu só posso concorrer na UEM. Então eu concorri na UEM. Me lembro que foi um período bastante interessante. Fiquei um mês sem sair de casa, quando eu me inscrevi a estudar. Até alguns já me perguntavam se estava mesmo na beira. Eu disse, não, eu estou aqui a estudar. Ficava a estudar em casa. E depois concorri, fiz exame de admissão. E me lembro que o resultado naquele ano do exame de admissão saiu no dia 27 de janeiro do ano seguinte, né? Acho que em 2012, por aí. E dia 27 de janeiro, por coincidência, é o meu dia de aniversário. Então foi um grande presente para esse dia. Presente. Então, lembrei aí do meu pai, sempre, meus presentes sempre ter ligado à área acadêmica. Exatamente. É acadêmica, exatamente. Então, e eu recebi a informação de que tinha admitido na universidade, por coincidência, por um amigo, né? Voltava na altura da padaria, amanhava para casa, e o amigo disse parabéns. Eu pensei, então parabéns, é meu ano, mas como é que ele sabe que hoje é meu aniversário? Disse, não é por causa do teu aniversário, eu soube que admitiste, porque era possível na altura, não sei como entrar e ver resultado. Então foi basicamente esse processo de concurso, depois acabei admitindo, fui para a cidade de Maputo para fazer a licenciatura, né, na UEM na altura. E qual foi a área que acabou concorrendo para fazer a sua licenciatura na UEM? Administração pública. Essa foi a área que eu escolhi para concorrer, porque sentia, né, que é a área que eu queria, a administração pública. E me lembro na segunda opção, na altura, tinha concorrido para a comunicação estratégica, né, que é uma das componentes também do curso de administração pública. Então, foi esse curso que eu concorri. E de onde é que surgiu esta paixão por esta área de administração pública? Exato. Mesmo a curiosidade começou mesmo na 12ª classe, né? Eu percebi que dominava muito a área de história, e não só eu, sempre gostei da questão das instituições, né? Me lembrava na 12ª, sempre que eu assistia noticiário, eu gostava daquela primeira parte do noticiário que geralmente fala de política, Sim. fala do governo, né? Depois é que fala já de outras notícias econômicas, sociais. E não só, também tinha na altura, eu me lembro, tinha um vizinho, né? Lá que estava fazendo o mesmo curso na UEM, e sempre que voltava de férias conversava comigo e dava a entender o que estudava lá, e aquilo também me interessava, né? De forma gradual, que é aquela área. E quando chegou a altura, já sabia que é aquela área que eu queria fazer, e foi assim, basicamente. E como é que foi esse processo formativo, sendo que a UEM está em Maputo, o Dr. Carlos vivia na Beira? Como é que foi essa transição? Exato. Foi a primeira vez, quando viajei a primeira vez que fui para Maputo, era a primeira vez que viajava para Maputo, né? Isso para ter uma ideia, né? Era tudo novo, Tudo, experiências novas, exato, e era tinha que tudo se novo, adaptar. exato. E me lembro que eu viajei sozinho, né? Na altura acho que eu tinha 17 anos. A minha expectativa era, Maputo deve ser aqui perto, de chegar, mas na estrada eu percebi que era uma distância bastante longa. Me lembro que quando cheguei lá, 2 dias depois, fiquei doente, não sei, as pessoas diziam que é por causa da viagem longa. Então foi bastante interessante para mim estar numa cidade aquilo maior que a cidade da Beira, do ponto de vista de infraestrutura, mesmo da atividade que acontecia. Sim. E na minha mente vinha aquilo, né? Eu não posso sair e atravessar rios, como nós dizíamos lá na faculdade, são vários rios para vir meter água, né? Sim. Tinha que ter um bom desempenho. Então, isso é aquilo que entrou na minha mente. Não só os amigos que falavam comigo, a minha família, havia a expectativa de que nós estamos a investir na sua formação e o único resultado era passar, né? E sabia também que não tinha possibilidade de desistir, porque desistir era ficar em casa e não ia fazer nada. Então, todas essas informações que tinha na mente, todas essas responsabilidades
tinha que se refletir nos estudos. Sim, sim. Exato. Então, procurei mesmo dar o meu melhor. Me lembro no início da faculdade, para mim o primeiro ano foi o ano mais difícil, né, da formação. Acho que é um pouco disso, no ensino superior o primeiro ano é o ano mais difícil. É sempre assim. Não, É tudo novo, tudo é Exatamente. novidade, então há Exatamente. tendências de mesmo se Exato. preocupar, se enquadrar naquele Exatamente. ambiente, naquele ritmo. Exatamente. Então foi um ano bastante difícil porque tinha que entrar na cultura da universidade. Eu estudava de manhã no primeiro ano, mas sempre voltava a casa 20 horas ou mais. Né? Havia ninguém me pressionava, nenhum professor dizia que tem que ir na biblioteca, mas pelo contexto, os outros colegas dos anos percebiam que depois de sair Das das aulas. aulas têm que ir à biblioteca para complementar, fazer os trabalhos e voltar para casa nessa altura. E fui me dedicando, né? Fui me dedicando. Uma coisa também que tive que fazer, e não foi algo assim premeditado, foi algo que aconteceu de forma gradual. De forma gradual, tive que reduzir o nível de amizades, né? Sim. Exato, porque a faculdade exigia, né? Então, de forma gradual, fui reduzindo o número de amizade. Até alguns amigos até reclamavam, mas os famosos já não queres falar conosco. Só porque estás em Maputo, Em surgiam Maputo. comentários desses. Exato. Exatamente. Mas eu explicava, não, é a faculdade. Nós temos que viver a faculdade, não havia tempo para ligar. E foi assim. Então essa dedicação acabou de forma gradual, também refletindo nos resultados. E aquele princípio da infância, Sim. de querer ser melhor, sempre perseguiu. Tanto mais que eu me lembro que no primeiro grupo de faculdade que eu tive, os colegas reclamavam, dizer que o colega nunca está satisfeito. Sempre quer ser o melhor, né? Porque eu via os outros grupos que tiravam notas superiores, dizer, não, nós temos que ser mais que aquele... Os melhores, os únicos melhores. Os únicos melhores. Então os colegas diziam, não, você está a exagerar. O importante é que nós temos nossos resultados satisfatórios, mas eu não. Tanto mais que no segundo ano eu me lembro, acabei mudando o grupo para um grupo que eu achava que eu ia ter melhor resultado. Então, e acabou dando certo. Então foi mesmo nesse âmbito, sempre procurar ser melhor, valorizar a responsabilidade que a família tinha depositado em mim. Eram poucos recursos, né, que a família investia na altura. Tudo isso acabava refletindo na dedicação que eu colocava lá. E tinha que fazer valer a pena. Exatamente. Já agora, foram várias experiências vividas nesses anos, nem estando lá em Maputo no seu processo formativo. Algum momento significante, marcante, que lhe vem à cabeça assim, logo que pensa no processo formativo da licenciatura? São vários momentos, né? Esse processo, eu acho que o nível da licenciatura é a formação mais importante, né? Porque é uma transição do ensino geral para o ensino superior, é uma transição muito grande. Houve vários momentos, né? Eu me lembro, um dos grandes momentos que eu tive foi quando, por exemplo, há uma cadeira, né? As cadeiras sempre, as disciplinas, né? São os momentos que nós passamos, né? Sim. Há uma cadeira, era um professor bastante temido lá na altura. Eu fui o único estudante que dispensou aquela cadeira, né? Então aquilo foi, para mim, uau! Foi o auge do processo formativo. Exatamente, aquilo que eu queria de ser número 1. Consegui ser. E né? qual foi a reação dos outros que sempre tiveram como na cabeça de que o docente posso assim arriscar dizer irmão, é uma pessoa muito exigente? E como é que eles reagiram por saber que o Dr. Carlos foi um estudante exemplar ao ponto de dispensar uma cadeira que para os olhos dos outros era muito difícil? Olha, a questão do parabéns não falta, né? Quer dizer, na altura é uma linguagem que usávamos, masa, né? Sim. Masa, né? Eu me lembro aquilo por causa dessa questão. Eu, a partir do segundo ano em diante, eu já dava explicações aos meus colegas. E não só, me lembro, chegou uma altura em que já dava explicação, não só no laboral, até alguns colegas do mesmo curso, né? Sim. Depois do laboral, me procuravam, não sei como viam o meu nome, me procuravam para dar explicações.
Me lembro até os estudantes dos anos anteriores, Sim. né? Os mais novos procuravam para dar explicações, até alguns pediam de forma particular para ter explicações. Havia um colega até da Beira hoje, também está a fazer doutoramento na França, que vinha aí a faltar uns 10 minutos e dizia, Carlos, peço uma explicação geral do texto. Então era mesmo reconhecimento de que é alguém que se esforça, tem alguma qualidade para explicar os outros, né? Então foi nesse sentido, né? E as explicações também eu acabava aprendendo mais que os outros. Então foi nesse sentido as reações, é um pouco disso. E sempre foi alguém de partilhar e passar seus conhecimentos para ajudar os outros. Exato, sempre partilhei, principalmente essa parte da explicação, né? Sempre na faculdade, sempre. Recurso eu não tinha, né? Não tinha. Recurso financeiro não tinha. Não era. Estava lá na lista dos mais pobres da turma, se calhar. Mas o que eu tinha era conhecimento. E conhecimento também é um grande recurso, né? E hoje nós vimos isso, né? Então sempre partilhava conhecimento em forma de explicação. Até chegava uma altura em que eu tinha esse cuidado de pegar testes de uma disciplina dos anos anteriores, resolvia e partilhava para a turma, dizer, essa é a minha correção dos testes. Quem acredita em mim, que faça. Que use, né, para estudar. E me lembro, né, nesse processo de resolver testes, uma vez que recebi um convite de uma colega depois de laborar para dar uma explicação, né, da altura de uma disciplina. Quando fui para a casa dela, eu descobri que ela tinha minhas correções. Eu peguei aquele documento, mas esse documento é familiar, eu conheço. Quem que... Não, esse documento é seu, alguém me deu, mas não fui eu que dei àquela pessoa, não sei como é que eu consegui aquela informação. Então, eu sentia bastante, é uma forma que eu tinha também de partilhar, né? Para além das explicações, partilhava, né, dessa forma. Que bom, assim acabamos sabendo que mesmo conhecimento é um poder. Exato. É um poder que nos dá acesso a várias experiências para nos tornarmos verdadeiramente profissionais naquilo Exato. que são as nossas diretrizes e também no processo formativo. Exato. Então, doutor, poderá nos dizer mais ou menos como é que foi o ingresso da faculdade para o mercado de emprego? No meu caso, eu passei também pelo estágio profissional, mas a minha particularidade, eu, diferentemente dos outros colegas que já no quarto ano, né, que é o comum, né, faziam o estágio profissional, eu decidi fazer o estágio depois de terminar o curso. Então eu decidi mesmo, por mim mesmo, de que irei para o campo de estágio profissional porque eu achava que era relevante, precisava na universidade, né, havia muita teoria, mas precisava da prática, né, que é aquilo que muitas das vezes o mercado de trabalho exige e quer, né, de forma natural. Então, depois de terminar a minha formação e defendi, por acaso fui o primeiro estudante do meu curso a defender, depois os colegas foram defendendo, e daí eu decidi agora eu tenho que ir para o mercado de trabalho, mas eu achava que tinha que passar por um estágio. A primeira coisa que me apareceu na mente na altura era procurar ver aquilo que eu queria fazer. Para quem conhece o curso de administração pública, é um curso que estuda várias áreas. Eu acredito que todos os cursos estudam várias áreas, né? Tem ramificações. Então, a administração pública tem um pouco de contabilidade, tem a parte da política que eu gostava, né? Tem a parte da empresa, a área de projetos. Então, tinha várias áreas. Eu tinha que tomar uma decisão de qual é a área que eu queria estagiar. Então, eu decidi para mim mesmo que eu deveria estagiar numa instituição não que seja fácil ter emprego, porque havia colegas dizendo, não, temos que estagiar numa instituição que facilmente vai me contratar. Essa é a lógica, né? Se terminamos o curso, temos que ir trabalhar. Então eu me perguntei, o que eu gosto de fazer? E na altura eu disse, eu gosto de explicar às pessoas, dar aula, então eu tinha que estagiar numa instituição que seja ligada com o ensino. Então eu fui procurando a nível da cidade de Maputo uma instituição, eu vi a empresa passava dizendo, eu não quero empresa, o que eu quero é estagiar numa universidade, porque eu gosto de ensinar. Então, para empresas, outras instituições do governo que não tinham a ligação com o ensino, eu passava. Daí eu submeti carta ao ISAP, é uma instituição que
extinguido pelo governo, o antigo Instituto Superior de Administração Pública, hoje faz parte da Universidade de Sano, né? Está anexada ao IGER. Submeti lá a minha carta e, por sorte, fui autorizado a fazer estágio naquela instituição de ensino. E naquela instituição, para além de ser uma instituição de ensino, era uma instituição que dava o curso que eu fiz. Então isso era importante também. Então passei por lá e entrei lá no campo do estágio. Me lembro a primeira vez, me apresentei no recurso humano, bastante nervoso, né? Aquelas borboletas que nós sentimos. Exato, exato. Então, nós vamos a um brevíssimo intervalo, voltamos já com mais novidades em relação à carreira profissional do nosso convidado para esta edição. Não saia daí, até já. Chamo-me Moisés Guilherme Mussaíca, representante da MGM Prestação de Serviços. A minha empresa presta serviços de frios, alumínios e vidros. Estamos localizados na Avenida do Trabalho, perto do Maco Ânvela. Para quem precisar dos nossos serviços, pode nos localizar através dos contatos 878-227-362 ou 84-52-27-362. Estamos de volta à nossa conversa com o Dr. Carlos Mofomissa, ele que está aqui a partilhar as suas histórias, o seu percurso desde o ensino primário até a faculdade e logo a questão do primeiro emprego. Não se esqueça de deixar o seu like na nossa página do Facebook, YouTube e assim como o seu comentário. Falava-nos aí de como é que foi que ingressou da faculdade para o seu primeiro emprego, teve que ir a um estágio, esse estágio foi mesmo voluntário, teve que olhar para a área ou o ramo, Exato. Sem se esquecer da área de formação, e foi até a faculdade porque é lá onde queria, gostava de ensinar. Então, gostaria que continuasse com o raciocínio. Exato, é exatamente isso. Então, a grande lição que se calhar posso deixar antes de continuar é mesmo, isso tem sido um grande problema no dia de hoje, muitas das vezes nós escolhemos o local do estágio onde é mais fácil ter emprego, né? Esquecemos de olhar para a nossa vocação, aquilo que nós queremos desenvolver no futuro, né? Então, graças a Deus tive esse cuidado na altura, né? E estando lá, sempre aquela filosofia de procurar ser melhor sempre me acompanhou, né? Então, me lembro que fui afeto na altura da apresentação, a minha missão tinha que ir em vários setores, né, dentro da instituição, e fui lá em vários setores, chegava lá, procurava saber o que podia contribuir na altura. Me lembro, num setor havia necessidade de fazer uma base de dados, havia processos tão grandes que ninguém queria fazer. Na altura eu comecei lá a organizar, a informatizar aquela informação e foi determinante. E não só, eu procurava também conversar, né, com os funcionários daquela instituição, mesmo com o diretor de recursos humanos na altura da instituição, sempre havia esse cuidado de conversar. E ele partilhava lá várias experiências, dizia, é importante, veja aí jornal que existe na instituição, veja as vagas. Então essa cultura de que tem que ver, procurar informação sobre emprego. Fui passando lá, fui aprendendo lá no local do estágio. Havia esse cuidado de ver o jornal, quais são os empregos do dia, dentro que áreas existem. Fui lá colocando lá. E nas atividades internas, eu me lembro que houve a primeira jornada científica que houve no ISAP. Quando eu estive lá, eu me inscrevi na jornada científica como estagiário. Participei lá, contribuí lá e na altura a funcionária que estava ligada ao departamento onde eu estava dizia, do jeito como corre o risco de ficar nessa instituição. As pessoas gostaram tanto de ir lá, eu disse, não, o meu objetivo não era esse, né? Eu naturalmente estava a falar, mas eu queria que ficasse, né? Exatamente. Então, sempre procurava fazer alguma coisa de diferente lá no lugar de estágio. Me lembro mesmo
que passou-me na altura uma ideia de que eu tinha que escrever um artigo científico, né? Fiz um esboço, na altura pedi uma audiência com o diretor científico do ISAP, subi lá, bati a porta, ele me recebeu e por coincidência era alguém também de Sofala, não sabia, Sim, né? sim. Que era da Beira, pelo sotaque, ele disse, você é menino de casa, né? Eu disse, não, doutora, eu tenho essa ideia, eu quero fazer um artigo científico, eu sei que o doutor já escreve muito, então eu queria que fizéssemos juntos. Ele viu, disse, deixa lá isso, mas eu tenho uma outra oportunidade para si, interessante. Eu disse, muito obrigado. Num certo dia, mesmo ainda no estágio, Sim. eu me lembro, penso que era um sábado, o tal diretor que eu ia fazer artigo, ele disse, deixa lá isso, ele me liga, né? Carlos, onde é que estás? Eu disse, pai, eu estou em casa hoje, era meia semana mesmo, era uma sexta-feira, não sei por que razão naquele dia não ia para o estágio, eu estou em casa, eu disse, não, venha para o campus da UEM, saí a correr, fui até o campus da UEM sem saber exatamente o que era, ele né? esperava. Exatamente, Sim. qual é a oportunidade? Quando fui lá, e quando cheguei lá, encontrei pessoas, já estavam em informação, eu disse, não, na verdade eu estou a convocar porque a minha empresa faz inquéritos, estudos científicos. Como você falou de estudo, me lembrei de si. Então venha aqui, eu vou te contratar para você ser inquiridor no meu estudo. Então passa por essa formação e eu vou te contratar para fazer inquérito. Então, na altura mesmo, comecei aí a fazer aquela formação de como se faz colheita de dados, uma pesquisa. E, por coincidência, a pesquisa era todo o país. Só que havia um grupo que ia para já norte, Centro e norte, e sul, né? E sul. E, na altura, disseram que Carlos, e o doutor também chamavam Carlos, né? Carlos Cheng, é alguém que tenho muito uma gratidão interna para com ele. Ele disse, Carlos, Xará, você vai para a TET. Eu não conhecia a TET, eu disse, é uma grande oportunidade. Então fizemos a formação, depois daí recebemos aqueles dinheiro, era a primeira vez que eu recebi dinheiro de ajuda de custo, né? Para ir a TET. E foi a primeira vez que eu subi avião, né? Foi naquele trabalho, né? De inquérito. E graças àquela atitude que eu tive, dizer, não, eu vou fazer um projeto de artigo, vou para lá apresentar alguém experiente para fazermos juntos. E ele recordou-se de mim, fomos lá para a TET, fizemos aquele trabalho e voltei para Maputo. Muito bem. E sabemos que é docente de várias universidades e uma delas é a Unilório Business School. Né? Como é que foi esse processo de engrenar para a docência, área de docência? Exato. Bem, a primeira oportunidade, tudo começou com estágio. Estamos a voltar de novo para o estágio, né? Exato. Naquele processo de estágio, a questão do network, né? Nós falamos é importante, nós como profissionais desenvolvemos rede de contato, né? Sim. E uma das coisas é a pessoa ser aberta, né? Se calhar pela minha natureza, parece alguém muito simples também. Então, naquele processo eu acabei conhecendo um bocadinho o diretor de recursos humanos lá do ISAP. Era um docente universitário, não só aí na instituição, ele também dava aula na Universidade de Santo Tomás, que é uma universidade lá em Maputo. Mas eu, das conversas que eu tinha com ele na altura estava fazendo doutoramento, eu sentia que ele era muito ocupado. Eu me ofereci, doutor, eu não estou fazendo nada. Eu, depois do estágio, saio, vou para casa, vou dormir, depois volto de novo. Então, eu sei que dar aulas aqui no estado pode ser difícil, mas lá na UCTM é privado. Eu me ofereço para ser seu assistente, não precisa me pagar nada. Aliás, ele até próprio disse, não, Carlos, eu até posso aceitar, mas eu não vou te pagar nada, você quer assim? Eu disse, não, o que eu quero é experiência. Sim. Então foi assim, eu me lembro, na altura ele tinha aulas nas quartas e sexta-feira, então eu esperava terminar o estágio até 15h30, e íamos juntos com ele para lá no Santo Tomás. Então eu estava lá, ele me apresentou a turma, era assistente dele, vinha lá, eu carregava a pasta dele, ajudava também, ele na altura mandava até material, né? Dizia, hoje, Carlos, nós vamos falar sobre isso, faça lá uma aula sobre isso. Então eu fazia, entregava ele, e num certo dia ele começou já as aulas de doutoramento, ele também fazia doutoramento lá na instituição. E disse, Carlos, hoje eu tenho aula de doutoramento.
na mesma hora eu tenho aula. Hoje eu vou deixar você a conduzir conduzir a a aula. aula. Exatamente. Então foi assim a primeira oportunidade. Eu fui lá, eu estava nervoso, o que eu vou falar? São 90 minutos, é muito tempo. Então colocamos lá, eu coloquei o tema e naturalmente começou a começar as aulas e pelas caras dos estudantes estavam a gostar, as perguntas, né? Depois ele veio naquela aula no fim, deu um resumo e começou assim, como assistente, né? Sim. Agora, na altura era tudo Maputo. Eu praticamente não tenho família aqui em Nampula, né? Eu nem sei como parei aqui em Nampula. Exatamente, é tudo Maputo. Então, naquele processo de ver as vagas Sim. nos jornais, eu me lembro, acho que foi em novembro, havia vagas, não sei se eu posso falar aqui na instituição, né? Não é publicidade. À vontade. Exato, né? Pode falar. Exato. O IGECOF é o Instituto Superior de Gestão, Comércio e Finanças. É uma instituição privada do ensino superior, né? Que tem sede em Maputo. Tinha lançado vagas para docente a tempo parcial para Nampula. Mas eu para a Zona Norte nunca fui, não tenho família, onde é que eu vou me hospedar? Sim. Eu me lembrei que eu tinha uma conhecida que vivia aqui em Nampula, né? Então eu pedi o número dela. Me lembro que o prazo já estava muito acima para submeter documento. Fui até no terminal de carga do aeroporto de Maputo, preparei minha documentação, submeti, entreguei, enviei. Mas a condição lá na vaga é que era mais valia a pessoa ter residido em Nampula. Né? Então eu tive que pedir à colega, dizer, coloca lá qualquer endereço de Nampula, eu não conheço. E daí eu saí de férias, fui para Chimoio, tinha um irmão em Chimoio, e naquele processo, janeiro, me ligam do GECOF aqui em Nampula. Senhor Carlos, tens uma entrevista para fazer aqui em Nampula. Eu perguntei para o meu irmão, disse, eu Nampula não conheço, como sabe, não temos lá ninguém, e a vaga é de docência de um semestre, eu vou lá, dar 3 meses e volto. Mas será que vale a pena? Ele me perguntou, Carlos, o que é que você vai fazer quando voltar para Maputo? Não vais procurar emprego? Eu disse, sim, então por que não vai nesta oportunidade, né? Uhum. Então eu disse, e por coincidência eu também acabava de voltar daquele estágio do inquérito em tete, ainda tinha dinheiro. Exato. Né? Ainda estava com os bolsos cheios. Exato. Ok, então eu comprei a passagem de Chimoio para Nampula. Me lembro ter chegado aqui em Nampula no mesmo dia às 22 horas. Quando cheguei foi de carro mesmo. Acho que tinha usado, não sei qual é a companhia. Cheguei às 22 horas, não conhecia a cidade, não conhecia ninguém. Era noite. Depois, quando você viaja para um lugar, você começa a ouvir não boas informações, aquilo. Uhum. E cheguei, né, à noite, por coincidência, olha, quando Deus quer, coloca pessoas certas, né? Sim. Nesse lugar, encontrei um taxista. Por acaso era taxista do Mota, né, que é o comum aqui na nossa cidade. Sim. Ele disse, eu disse para ele, é a primeira vez que eu estou a chegar aqui, não faço ideia se a cidade é este lado, é aquele lado. Eu quero que me arranje um sítio onde vou me hospedar. Eu com o coração no mão, será que não vai me vender? Mas ele me levou para um residencial à noite. Chegamos lá às 23 horas, estava tudo fechado. Ele teve paciência de bater na porta, até o gestor lá do residencial abrir. E ele só disse, já é noite, entra lá, vai dormir. Depois amanhã acertamos as contas. Sim. Exato. Então eu, no dia seguinte, me preparei, fui fazer a entrevista na instituição, fiz, acho que eram 12 horas, fiz e voltei. Eu disse, ficar nessa cidade é dinheiro, eu não tenho onde dormir, água tenho que comprar, onde dormir tenho tudo, era comprar, comida, deixa eu voltar, em vez de eu voltar para Maputo, deixa eu voltar em Chimoio mais perto, enquanto eu espero o resultado. Se não der certo, volto onde eu estava habituado. Porque também tinha consciência de, na altura, eu não quero voltar na beira, era em casa, ou eu tinha que ser Maputo ou outra província. Então voltei para Chimoio. A faltar 3 dias para voltar para Maputo, recebo a ligação de que eu tinha sido apurado
para vir dar aula apenas um semestre naquela instituição, naquela disciplina em específico. Então, eu disse, eu volto ou vou ter essa oportunidade e voltei para aqui, para dar a aula de um semestre. Voltei para aquela residência onde eu disse, não, vou dormir naquele sítio onde eu já conhecia. Sim. E por causa do dinheiro tive que já dizer, eu tenho que sair, arranjar um sítio onde eu vou me hospedar numa casa, já não tinha mais dinheiro, já tinha acabado, até receber o meu salário, né? Exato. Então foi basicamente assim como eu parei em Nampula, com o objetivo de dar aula um semestre e depois voltar para na zona do conforto, na altura é Maputo. E como é que inicia este processo para fazer parte da Uniluro Business School? Exato. Na Uniluro Business School, depois de eu começar as aulas no Jacob, qualquer rendimento, eu me perguntei, eu já estou a receber salário, o que eu devo fazer com esse dinheiro? Então, a primeira coisa que me apareceu na mente, eu tenho que investir na minha formação. Se eu quero ser professor de verdade, ensino superior, eu tenho que ter mestrado. Então, eu comecei a investir no meu mestrado. E decidi fazer mestrado na Uniluro Business School. Então, vim na Uniluro Business School como estudante, primeiro de mestrado, comecei a fazer lá. Então, por causa do meu desempenho na Uniluro Business School, pedi uma audiência com o diretor. Antes eu fiz a proposta em casa dos cursos de curta duração, sozinho, fiz a proposta e apresentei ao diretor. O diretor, eu vejo uma oportunidade desta, o mercado de trabalho precisa disso. Há muitos profissionais que terminam o ensino superior, mas sem competência prática. Então, se a Uniluro Business School quer ser relevante, quer se posicionar, é uma grande oportunidade. E, por coincidência, eu acho que houve uma ligação assim com o diretor também, ele queria algo novo. Sim. Então, ele encaixou, ele comprou. Ele disse assim, cara, eu sei que você não é funcionário da Uniluro, você está a trazer essa proposta aqui, mas se nós pegarmos outra pessoa que não seja você, que trouxe a ideia e implementar isso, eu tenho minhas dúvidas se vai sair assim como estava a falar. Exatamente, não foi a ele, não. Então nós, por enquanto, não temos como te contratar aqui como funcionário efetivo da Uniluro, mas podemos te contratar como docente parcial e você nos ajuda a implementar isto aqui que você trouxe aqui. Então foi assim como eu entrei. Lançaram vagas, cumpri formalmente, mas eu já sabia, né? Que faria parte desse processo. Em que ano foi? Em Cannes. Eu me lembro, acho que foi em 2018. 2018. 2018. Então, isto na altura, o doutor, para além de ser contratado como docente parcial, Sim. é um dos fundadores do curso de curta duração na UBS. Exatamente, tenho a sorte de dizer isso, né? Um dos, porque há sempre depois que entram no processo, né? Exato. Eu estive desde o início, mesmo da ideia, né? Do conceito do curso, o que nós queríamos, quais são os objetivos, como é que nós deveríamos atingir o mercado, foi nesse sentido. Tive essa sorte, né? De Deus me inspirar e poder trazer isso para o mercado e hoje está lá. Vou voltar um pouco atrás, exato, olhando mais para a questão do inquérito. Exato. Que é de lá onde surgiram as finanças, né? Para exato. conseguir Exato. chegar aonde chegou. Exato. A pesquisa tinha mesmo a ver com que área? Exato. Na altura era sobre, por acaso era de educação, né? Nós queríamos saber, né? Sobre... Era um projeto que estava a ser implementado na última fase, chamamos de endline, né? Era a última fase, queria-se fazer uma avaliação do nível de aprendizagem das crianças, saber ler e escrever nas escolas primárias. Então, a nossa missão era, com base no instrumento próprio, ver qual é o grau de dificuldade que as crianças tinham em saber ler e escrever, né? Eu me lembro que tínhamos que conversar com as crianças, havia testes que fazíamos de leitura, às vezes de alterar as palavras, sim, para ver qual é o grau de dificuldade. Então era âmbito da educação, mesmo com as crianças, para ver o nível de aprendizagem das crianças, saber ler e escrever. É um projeto... Sim. Foi mais ou menos em que ano? Foi mesmo em 2016. 16, logo no ano que eu terminei o curso, foi no ano de 2016. Exatamente, foi nesse período. Foi uma grande experiência para mim,
para além de ser a primeira vez a subir avião, essas coisas. Por isso mesmo que eu voltei Ok. Exato, né? para poder trazer Foi uma boa essa experiência. Hoje, boa parte, comecei a perceber também uma coisa que eu uso até hoje, a questão da ética na pesquisa, né? Porque houve aquele treinamento de como é que escolhe, faz a coleta de dados no campo, quais são os cuidados éticos que devem ser tomados em consideração. Por exemplo, havia instrumentos até de controle para garantir que a pessoa não foi em Tete estar lá na cidade a brincar, né? Havia instrumentos, como dizer, como é que eles iam controlar e garantir que você está lá mesmo em Macanga, nos distritos. Então foi bastante interessante, aquilo também abriu outra mente, outro gosto pelas pesquisas, foi bastante interessante. Exato. Foi basicamente assim como é que a área, né, de intervenção da pesquisa. Exato. E no processo de implementação dos cursos de curta duração Exato. na Business School, Exato. são, nesse caso, cursos virados ao empreendedorismo aqui na cidade de Nampula. Exato. Né? E nesta senda, como é que olha para o empreendedorismo juvenil aqui na cidade de Nampula? O pacote dos cursos de curta duração, houve necessidade de fazer uma pesquisa de mercado com as empresas para confirmar se aquelas ofertas que nós pensávamos como academia realmente iam resolver o problema das empresas. Iam responder às necessidades das empresas. Então, e também para ter certeza, né? Hoje em dia nós não podemos colocar nossos recursos em algo que nós não temos nenhuma certeza, garantia de que é aquilo que o mercado precisa. Então tivemos que fazer também inquéritos, usando aquela experiência já a nível das empresas, aqui para confirmar, e fomos percebendo que tivemos que redesenhar alguns cursos para ajustar aquilo que era a necessidade. E uma das áreas que as empresas reclamavam na altura, e também os jovens também reclamavam, é a questão de ter um pacote que lhe ajudava a desenhar o negócio e como gerir esse negócio, né? Então nós tínhamos um curso ligado a essa área, porque também era uma das fragilidades que nós identificamos, principalmente nas micros e pequenas empresas que entrevistamos na altura, que havia gestores com dificuldade de gestão, com dificuldade mesmo de desenvolver o empreendedorismo. Ainda agora, como é que eu vejo o empreendedorismo? Acho que estamos a crescer, né? Muito. Exato, estamos a crescer. Hoje é cada vez mais comum ver jovens com empresa própria. Se formos a fazer uma análise comparada na década de 90, existem já estudos. E hoje nós percebemos que há mais empresas em que os jovens estão lá a liderar e também são proprietários dessas empresas. Sim. Então há esse desenvolvimento do empreendedorismo, fruto também da formação, né? Os jovens hoje estão-se a formar e bastante. Isso também ajuda a abrir a mente, né? A visão em relação ao empreendedorismo em geral. Exato. Há um crescimento. Exato. Há desafio, naturalmente. Certamente. Né? Eu ainda volto um pouco mais para a área da docência. Ok. Visto que depois de ingressar na IGECOF, teve de também ingressar a Unilorio Business School. Exato. E não parou por ali, existiram mais outras universidades pela qual o doutor teve de passar a mostrar aquilo que eram os conhecimentos pela área que se formou. Exato. Então, poderia mais ou menos dizer em qual uma outra faculdade que passou. Exato. E mais outras experiências escolhidas por lá, se tiveram alguns desafios, alguns momentos marcantes, fora dos que já comentou. Exato. Olha, a ida para outras universidades é mesmo fruto do desempenho, né? Que eu sempre fui mostrando naquilo que eu fazia, né? Eu costumo dizer que existe um triângulo do sucesso, né? Que nós como profissionais devemos aquilo ter isso em mente. Eu olho nesse triângulo em cima Deus, né? Eu acredito em Deus, então eu coloco, temos que acreditar em Deus, Ele é que faz. Aliás, minha vida é milagre, né? Para quem nasceu na pobreza, acho que deveria estar lá na pobreza. Então, coloco lá Deus. Depois, a questão do conhecimento. Então, temos que buscar conhecimento. Quanto mais conhecimento tivermos, melhor. Isso vai nos abrir certamente mais oportunidades. Depois, a questão da atitude, né? Então, eu sempre tive essa questão. Atitude é vontade de fazer as coisas. Então, há profissionais que até têm conhecimento, mas peca não ter atitude, vontade de fazer as coisas, né? De ir atrás das coisas. Então, eu sempre investi nessa parte de conhecimento, através de formação, através de né? Procura. E isso as pessoas foram vendo, né?
pá, aquele docente é docente diferente um pouco do outro docente. Então, aí foram aparecendo colegas, já aproximaram, mas que tal? Eu gosto da maneira como você trabalha. Aquela instituição, por que não concorre naquela instituição? Então, fui concorrendo, recebendo esses convites, e foi assim, né? Mesmo por desempenho. Eu quero acreditar que se os outros colegas da profissão não vissem esse desempenho, provavelmente não iam me recomendar para essas outras atividades, ou mesmo sugerir para concorrer. Então, foi assim com que eu comecei. Por exemplo, eu senti necessidade que eu tinha que passar a dar aula no Instituto Médio. Né? Foi uma grande experiência, né? Dei aulas, não sei se posso aqui revelar instituições. Exato. Exato. Eu sentia, por exemplo, dei aula no IPET, né? Um Instituto Politécnico Médio. Também foi uma grande experiência. Dar aula no ensino superior é diferente de dar aula no ensino médio. Há muito mais exigência, principalmente nesse modelo atual de ensino baseado em competência, né? Há muito mais exigência do que no ensino superior. Aquilo também foi um aprendizado que eu levo comigo até hoje na minha carreira profissional. Lá foi através de um convite de alguém que partilhamos no mesmo espaço profissional. Convidou-me. Depois trabalhei também, fui convidado para concorrer, né? Para a Uniced, a Universidade Aberta. Também foi um colega, por acaso foi um colega da faculdade. Também via a preocupação que eu tinha pelo conhecimento, que sugeri para concorrer, e fui lá dando as aulas, ajudar na supervisão. Depois também houve uma oportunidade ano passado que para mim foi interessante, dar aula fora de Nampula. Foi mesmo aqui na Universidade de Lucunga, antiga UP, né? Sim. Também me convidaram para dar uma aula lá, numa disciplina. Também foi uma outra experiência, né? Que acumulei, que foi mais valia também para a carreira profissional. E outras, a Academia Militar também, experiência nova que estou a ter agora. Na verdade, é importante esclarecer aqui que a área do ensino superior é diferente das outras, do ensino, né? Do ensino geral, é diferente das outras áreas profissionais, né? É possível trabalhar em duas instituições ou mais ao mesmo tempo, né? Então, é diferente, às vezes, do trabalho escritório, que não impede de ter, ao mesmo tempo, outras atividades. Então, temos essa sorte para quem está nessa carreira, de fazer vários trabalhos ao mesmo tempo. Efetivamente, acho 7 anos de experiência. São 7 anos de experiência. Já é muito. Exato. Com esta larga experiência. Trabalho formal, de contrato formal, tirando aquele trabalho informal que eu vinha fazendo. Eu conto a partir do dia que eu assinei o primeiro contrato para cá. Como é ser um excelente profissional na área de docência? Exato. Penso que o segredo não se difere muito das outras áreas, né? A primeira coisa é, principalmente na área de docência, é investir no conhecimento. Nós estamos numa área de informação, estamos a caminhar para uma era de informação, e o papel mais importante vai ser deixar de ser dinheiro, passar a ser conhecimento. Então, muitas pessoas com dinheiro, mas eles vão fazer por falta de conhecimento. Então, qualquer área tem que investir no conhecimento. Então, você tem que procurar ser autoridade naquela área, dizer, não, eu não sei carpintaria, não sei contabilidade, não sei, mas na minha área eu sei. Né? Ter esse dizer, não. E as pessoas reconhecerem isso, naquela área que é autoridade. Então, o primeiro conhecimento, a primeira segredo é investir na busca do conhecimento. Quanto mais informação tiver, sobre a sua área, melhor. É muito importante para ser não ser mais um profissional naquela área. Esse é o primeiro segredo. Segundo, é o que eu chamo de dizer, né? Chamo de atitude. Atitude é não fazer o comum que os outros profissionais fazem. Procurar fazer sempre diferente. O diferente, exatamente. Então, esse diferente vai dizer, não, mas se todo professor ensina desta forma, qual é o método de ensino que eu posso adotar, que eu posso me diferenciar dos outros professores comuns? Dr. Mafuisa, para além da área da docência, é um consultor de concepção de planos de negócio. Poderia nos dizer o que é ser um consultor de plano de negócio? Mesmo no âmbito da docência, né, nos últimos anos, uns 3 anos para cá, tenho trabalhado na área de
formação seguinte, é uma disciplina que estávamos na formação. E foi lá onde fui percebendo que há muitos jovens que querem abrir um negócio, mas não sabem onde devem começar, né? Do ponto de vista de elaboração, né? De identificação da oportunidade de negócio, como elaborar um plano de negócio, que é uma exigência para qualquer tipo de financiamento em qualquer instituição séria. Então, essa constatação ao vivo de que há jovens que precisam, querem, têm vontade, têm atitude em desenvolver negócio, mas faltam de conhecimento, isso fez me olhar essa área como uma área de interesse, né? De que é possível fazer um trabalho, apoiar aqueles que não sabem elaborar um plano de negócio, apoiar isso para fazer esse processo. Então, a consultoria na área de empreendedorismo em geral, é mesmo para apoiar jovens, sobretudo jovens, né? Também como jovem, que tenham ideias de negócio, mas não conhecem essa parte formal, mas que é necessária, que as instituições, né, exigem. Então, nós apoiamos de forma gratuita, entre aspas, naquela fase inicial, né? Depois, quando a ideia de negócio já está afirmada, já está tendo algum dividendo, arranja-se uma forma de recepção. E não só, há casos também que nós constatamos, de que a pessoa consegue ter uma ideia de negócio, mas passa 5 anos, 10 anos, percebe que não há crescimento. Né? Está lá, na mesma dimensão, no mesmo volume de negócio, com os mesmos serviços, com as mesmas quantidades, e os anos vão passar. Né? Então, o negócio tem que crescer. O crescimento significa mais receita, pode significar também mais lucro. Então, a consultoria também entra aí. Pegar esse empreendedor que já está a fazer e dar a ferramenta para ele ir no nível superior, né? Então, foi aí que começamos a apoiar a nível da universidade, vários jovens internos e externos, por um lado a criar as suas próprias empresas, e por outro lado também a apoiar a desenvolver os seus negócios que já estavam numa fase de estagnação. Então, a consultoria é bastante importante, principalmente no contexto de Moçambique, onde ainda existe nível de pessoas analfabetas, que não sabem escrever, mas que têm muitas ideias empreendedoras, tem muita atividade, não ideias, atividades empreendedoras, que precisam desse empuxão do ponto de vista de conhecimento para ir no outro nível, né, de formalização, desenvolvimento da sua empresa. Então, é neste âmbito também que foi surgindo a questão da consultoria na área do projeto. Nós já apoiamos na elaboração do plano de negócio, na elaboração do modelo de negócio, na gestão mesmo da própria empresa. Exatamente. Estamos mesmo a chegar na nossa reta final do programa de hoje, que é Trilho Profissional, e gostaríamos de pedir que deixasse aqui algumas dicas para aqueles que ainda não entraram no processo formativo, né? Na área de formação do Dr. Administração Pública, e também para aqueles que sonham um dia se tornar um profissional como o Dr. Carlos. Exato. Talvez aquilo, antes de algumas considerações, também queria aproveitar e agradecer, né, pelo esse espaço, para partilhar um pouco daquilo que o percurso, né, que ainda é pequeno, né? Ainda é preciso de crescer, há pessoas que já fizeram muito mais. Precisamos todos nós crescer. Em termos de aquilo de recomendação ou uma palavra assim de incentivo para novos profissionais, primeiro é a questão hoje está provado que o melhor é fazermos estarmos numa área que nós temos vocação. Né? Há uma tendência de olharmos para o curso que tem mais número de vagas no mercado. Né? Qual é o curso mais comercial? É o mais que nós usamos, né? Então, para mim, esse não pode ser o critério de escolha de uma profissão. É a vocação. Eu tenho aquilo que é a vocação, tenho dom para exercer essa atividade, porque eu acredito que alguém com dom, por mais que seja um curso que só lança uma vaga por ano, aquela vaga vai ser sua. Você tem dom e certamente vai ser sua. Então, a base para a seleção da profissão é olhar para a sua vocação, aquilo que é algo que você sente que você vai ter o melhor desempenho, não ir necessariamente por questões de rendimento, de mercado, porque podemos até chegar lá no rendimento e descobrimos que estamos a ganhar dinheiro, mas não estamos satisfeitos
profissionalmente. Né? Então, para as pessoas que já estão no mercado de trabalho, querem entrar no mercado de trabalho, a questão é a mesma atitude, né? Temos que ter atitude, mesmo no processo de... Eu me lembro, há uma parte que não contei, né? Em Chimoio, mesmo quando eu fui lá em Chimoio, por exemplo, eu ia de férias, mas decidi um belo dia começar a andar pela cidade, lançar o currículo para todas as instituições de ensino, né? Eu quando chego aqui em Nampula, as instituições de ensino lá começavam a me ligar, venha lá trabalhar, eu sei, já estou em Nampula. Então, alguns profissionais falta isso, atitude, procurar ver o que de diferente eu posso fazer para avançar na minha carreira profissional. Então, esse é o conselho que eu vejo. Veja na sua área profissional o que está em falta, que contribuição você pode dar e aí ataca e essa vai ser a sua contribuição, não só para a sua área e para a sociedade em geral. Então, temos que ter atitude, porque formação nós já estamos a ter, como jovens, a maior parte dos jovens estão-se a formar, e falta essa componente de chá. Chegamos ao final do trilho profissional da 5ª edição. Tivemos aqui a oportunidade de conhecer um pouco daquelas que são as suas experiências e conhecimento na área de docência e também na área de sua formação, que é a administração pública. E saímos daqui com a ideia de que o conhecimento é poder e devemos lutar para ter este conhecimento que vai nos engajar ainda mais na nossa vida profissional e também pessoal. Então, muito obrigada por nos acompanhar durante estes 45 minutos que estivemos aqui, a conversar também com o Dr. Carlos e agradecer muito pela presença do Dr. Chegamos à reta final da 5ª edição do Trilho Profissional. Esperamos que estejamos juntos nas próximas edições e não se esqueçam sempre de deixar o vosso like, o vosso comentário nas nossas páginas do Facebook e do YouTube. Até a próxima.